muito bom dia você de casa. Pode chegar, aumenta o volume da TV. Hoje é dia 10 de abril, mais uma semana começando. Que bom ter a sua companhia, né? Pra gente ficar juntinhos hoje até o meio-dia, né, Lud? Bom dia você de casa. Isso mesmo, uma semana começando cheia de informação, entretenimento e, claro, tem prêmios pra vocês. Deem uma olhadinha nos destaques que a gente preparou pro programa dessa segunda-feira. Você vai ver os danos que as bactérias que circulam dentro da nossa casa podem trazer para a saúde. Já estamos na Semana da Páscoa e hoje no Cozinha Lucrativa você vai aprender como preparar um ovo de Páscoa colorido e trufado. E ainda tem muitos prêmios para você. É isso mesmo, fica ligadinho, eu já vou te dar o telefone, tá bom? É 21 23 10 20. Vai ligando a partir de agora, daqui a pouquinho a gente vai atender a ligação. Lembrando que você também pode participar com a gente pelas nossas redes sociais. Tem o nosso Facebook, que você já conhece, né? Magazine TV A Crítica, o nosso Instagram, @TV A Crítica Oficial. E você também pode acompanhar o Magazine em qualquer lugar do mundo pelo aplicativo A Crítica Play. É só baixar aí, na telinha do seu celular. Vamos começar então o programa dessa segunda-feira com as notícias? Lud, conta pra gente o que você traz no primeiro destaque de hoje. A gente está começando aí a Semana Santa, né? Já é a Sexta-feira da Paixão, onde muita gente não come carne. Então, olha só, essa notícia é boa para vocês, porque a partir de amanhã começa o feirão de pescado da CEPROR. Ele vai funcionar das 18 até as 21 horas, em 4 pontos estratégicos da cidade. Lá na Alameda do Samba, no bairro Alvorada, no Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vinólia, no Cidade Nova, no Clube dos Oficiais da Polícia Militar, no bairro Aleixo, e também no feirão da CEPROR, que fica no Tarumã. Lembrando que o feirão vai até sexta-feira, começa amanhã terça e vai até sexta, dia 14. E lá os preços vão variar entre R$ 5 e R$ 25. Então é uma ótima oportunidade para você comprar o peixe aí para a Semana Santa, para toda a sua família. Inclusive aqui no Magazine a gente vai passar várias receitas para que vocês possam preparar aí nesses dias na sua casa, tá certo? E agora a notícia é para os estudantes, porque este ano a taxa de inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, vai ficar mais cara. No ano passado era R$ 68. Agora, nesse ano, para se inscrever, o candidato vai ter que pagar R$ 82. É um aumento considerável, né? Lembrando que as inscrições começam dia 8 de maio, mês que vem, e terminam dia 19. E vai ser feito somente pela internet no site do Enem. Quando chegar próximo da data, a gente vai trazer mais informações aqui para vocês. O pagamento deve ser feito até o dia 24 de maio. E pelas regras do edital, estão isentos da taxa os estudantes de escolas públicas que concluirão o ensino médio em 2017 e também os estudantes que tenham renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio, que é ali R$ 1.405. E agora a gente vai para o estúdio do Alô Amazonas saber como foi a movimentação do fim de semana aqui na capital. O Wilson traz agora os destaques do programa. Bom dia, Wilson. Foi um fim de semana movimentado aqui na nossa cidade. Exatamente. Bom dia, Ludmila Queiroz. Nós tivemos mortes na unidade prisional do Puraquequara, tivemos também o encontro daqueles que estavam perdidos lá na reserva Adolfo Duque. A gente vai começar falando sobre a movimentação lá na unidade prisional do Puraquequara. 7 internos morreram nessa unidade prisional no fim de semana. No sábado, na sexta-feira, já no final da tarde, 6 detentos foram executados. Aí havia uma informação da Secretaria de Administração Penitenciária e do Presídio de que a morte havia acontecido apenas de 2 internos. Já o IML havia confirmado a morte de 6. E isso causou uma apreensão muito grande entre os familiares que foram lá para frente da UPP querendo resposta e notícias dos parentes. E aí tiveram de manhã lá e o dia todo na unidade prisional do Puraquequara e quando foi à tarde, um outro corpo foi encontrado. Dentre os mais conhecidos, dentre o mais conhecido, foi executado o Boca Rica, que era um dos chefes dessa facção criminosa. E aí, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, inclusive hoje pela manhã, o secretário Sérgio Fontes deu uma entrevista aqui na TV A Crítica, dizendo que isso daí trata-se de um racha, de um desentendimento e de uma briga de poder entre os integrantes de uma mesma facção criminosa. O que vem acontecendo desde o início do ano, né, Wilson? Exato. No início do ano a gente teve aquele confronto entre facções
daqui do norte e uma facção lá do sudeste. Né? Dessa vez a briga é entre uma facção criminosa, a briga é entre o pessoal da FDN, estão se matando lá para dentro. A gente fica triste pela apreensão que as famílias ficam do lado de fora sem ter muitas informações. Afinal de contas, lá dentro eles têm filhos, né, maridos, irmãos. Eles ficam realmente muito apreensivos, aguardando notícias. Então, durante toda a programação da TV A Crítica, a gente vai ter mais notícias sobre o que aconteceu lá nesse fim de semana, não é isso? E às vezes, Ludmila Queiroz, essa briga lá de dentro acaba vindo aqui para fora, né? Acaba tendo reflexos na sociedade. E vamos falar também sobre aquela situação lá na reserva Adolfo Duque. As 7 pessoas que estavam desaparecidas foram encontradas no sábado. Aí você pode me perguntar, mas não eram 5? Exatamente, 5 pessoas saíram de suas casas lá no bairro Alfredo Nascimento, entraram aí nessa área da reserva Adolfo Duque em busca de uma praia, né, para se divertirem, num local chamado Prainha. E aí, isso foi na quinta-feira, aí na sexta-feira já acionaram as autoridades, polícia começou a trabalhar, corpo de bombeiros, os cães farejadores também estavam fazendo aquelas buscas juntamente com representantes do INPA. E aí 2 pessoas que haviam saído para fazer essas buscas também acabaram se perdendo. Só para você ter ideia do quanto é complicado, do quanto é difícil andar numa área de mata fechada como é aí a reserva Adolfo Duque, que é uma reserva que tem uma área de aproximadamente 10.000 hectares. Então, no Alô Amazonas, a gente vai saber o que eles passaram ali nesses dias perdidos lá dentro, né? Exatamente. A gente vai, inclusive, trazer entrevista com os familiares desses que estavam perdidos aí nessa mata. Tá bom, Wilson. Tá bom? Obrigada pela sua participação, viu? Então tá, até já ao meio-dia. Até já. E, gente, hoje, segunda-feira, semana começando, daqui a pouquinho tem cozinha lucrativa, você vai aprender a fazer um ovo de Páscoa colorido e recheado, e tem muito mais, tem prêmios, mas início de semana, todo mundo passou o fim de semana descansando, aproveitando em casa, ficou aquela sujeira, e aí, segunda-feira é dia da faxina, né, Nath? É isso mesmo, Lud. Agora é o seguinte, eu quero te fazer uma pergunta. Como que é a rotina de limpeza na sua casa? Como moram poucas pessoas, vai uma faxineira 2 vezes por semana. Pois é. Aí será que a gente se pergunta assim, será que a gente está limpando de forma correta a nossa casa? Às vezes eu acho não, principalmente quem tem animal de estimação, né? Um cachorrinho Pois em é, casa. gente. Aí a gente trouxe, né, essa questão aqui para o Magazine, porque é o seguinte, o mais importante é saber, será que a gente está dando atenção especial para os locais que acumulam um pouco mais de sujeira, como o banheiro, a cozinha e o quarto? A gente acaba não percebendo, mas a falta de cuidado com esses espaços pode reunir uma série de bactérias e causar vários danos à saúde. A gente acompanha agora dicas para identificar esse problema e tentar minimizá-lo. Olha só. Eu estou aqui em uma casa e o que a gente imagina? Que estando em casa, a gente está seguro, livre de germes e bactérias, até porque a gente limpa a casa da gente com muita frequência. Mas será que isso é verdade? Sabia que pode não ser? Você pode sim estar correndo o risco aí de adquirir alguma doença por conta disso. Para esclarecer as nossas dúvidas, a gente convidou o Alexandre, que é médico infectologista e que justamente vai esclarecer tudo isso pra gente. Quer dizer, a gente não está seguro nem em casa, Alexandre. Não, nem em casa. Assim, a casa, teoricamente, é um ambiente limpo, né? Mas assim, nem em casa a gente está seguro. Nós vamos observar, dependendo do cômodo da casa, onde você encontra mais bactérias, menos bactérias, o que pode fazer para evitar a proliferação delas e, principalmente, prezar pela saúde, né? Um quarto aparentemente limpo, com roupa de cama trocada, sem tapetes. Será que é assim? A gente consegue manter longe as bactérias? Doutor, quais os riscos que podem ter num quarto? No caso do quarto, a gente vai ficar atento principalmente à cama, né? E principalmente ao colchão. Como nós podemos observar, ele pode alojar milhares de micro-organismos, dentre eles ácaros, bactérias, vírus. Então, o que a gente pode fazer para evitar isso? Geralmente, o mais importante é observar que esses micro-organismos, ele gosta o quê? De um ambiente quente. E o colchão, principalmente, ele vai propiciar isso por conta do calor humano. Então, esses germes vão proliferar. Para isso, o que a gente observa? Eu não recomendo colocar o colchão para fora, mas assim, você deixar o ambiente arejado. A janela, por exemplo, não tem um tempo preciso para deixar aberta, mas o máximo que você puder deixar a janela aberta para que esse ar entre e circule no ambiente, evitando que o ambiente fique úmido e fique quente, é o ideal para evitar a proliferação desse micro-organismo.
Aqui na cozinha, eu já fico surpresa com uma informação que antes o doutor Alexandre tinha passado para mim, de que aqui tem muita bactéria, mais do que num banheiro, doutor. Isso, a área, principalmente da pia, ela alberga mais de 200 mil vezes bactérias do que o assento do vaso sanitário, por exemplo. A esponja da pia, eu devo ter que tipo de cuidado com ela para evitar que a proliferação de bactérias seja tão grande assim? Eu devo trocar de quanto tempo? Qual o grande problema dela? É que ela acumula umidade, né? Após a higienização da louça. Acumula resto de gordura, resto de comida. Então o que pode acontecer? Vai o quê? Proliferar a bactéria. Então quais cuidados deveremos tomar com a esponja? O ideal é que você faça uma troca a cada 2 semanas da esponja, ou até um período menor se a esponja não tiver condições de uso. Higienize toda vez que você lavar a louça, após a lavagem, higienizar ela com água quente e sabão e depois botar ela para secar em um local bem arejado, né? Quando você deixa a louça na pia, você vai o quê? Vai ficar acumulando nessa região da pia resto de alimento, resto de gordura. Então, você utilizou a louça, a lavagem tem que ser imediata. E o ideal é como aqui demonstra na cozinha. Lavou, o melhor é que você coloque no escorredor. Outro cuidado que eu acredito que a gente deva ter em casa é a respeito das sacolas de supermercado. A sacola de supermercado às vezes fica no carrinho, muitas vezes você coloca no chão. Não, com certeza, né? Porque você tem uma ideia, o piso, um piso de um banheiro, por exemplo, ele é mais sujo do que o vaso sanitário. Então, você imagine você colocando uma sacola em um piso e você pegando essa mesma sacola e colocando sobre uma área que teoricamente está limpa. Então, o ideal é não fazer isso e caso você venha fazer, você faça a higienização da área onde você colocou a sacola. E aqui atrás do doutor eu tenho a geladeira. Sabe qual a preocupação da geladeira, gente? É a borracha. Essa região da borracha, como você pode observar, ela dá várias voltas. Ela faz o quê? Ela dificulta a higienização dela, ideal. E o que vai acontecer? Vai proliferar mais bactérias. Mas uma coisa interessante da geladeira é que nem o congelamento dificulta a proliferação dessas bactérias. Algumas bactérias conseguem sobreviver também no meio frio, como o Escherichia coli, que é uma bactéria que a gente encontra, a própria salmonela. O que você observa? Muitas vezes você deixa um alimento tipo uma carne crua, com sangue, às vezes esse sangue vai e cai sobre um alimento tipo um vegetal cru e isso pode contaminar, né? Então o que a gente orienta muito na questão da geladeira? Principalmente manter as prateleiras higienizadas. Você pode higienizar com água quente, sabão, mantendo a higiene das prateleiras, né? E a gente tem que deixar o alimento sempre tampado? Sempre coberto? Tampado. O ideal, quando você vai utilizar um alimento, por exemplo, como um tomate, a própria cebola, utilizou e não guardar mais. E agora a gente vai para um outro compartimento tão temido, banheiro. Vamos lá? Vamos lá. Doutor, aqui eu tenho uma dúvida. A gente fala muitas vezes que o ambiente está limpo, mas existe uma diferença entre limpar e desinfetar. O banheiro precisa desinfetar, não é isso? Sim, com certeza. Não só higienizando com água e sabão, mas sim com água, fazendo a higienização e usando o desinfetante próprio para banheiro, onde você vai matar germes, bactérias, vírus. Então sempre observar quando você comprar um desinfetante, esse poder dele em matar os micro-organismos, que esse é o objetivo da gente manter o nosso ambiente mais limpo. Em alguns casos, a gente tem um armário no banheiro onde são guardadas as escovas de dente. Em outros casos, não. A pessoa deixa ali, ao lado da pia, a escova de dente de forma, assim, descoberta. Isso pode causar problema? Pode causar problema, né? A escova de dente, pra você ter uma ideia, você vai estar fazendo o quê? A higiene da cavidade oral. Então a escova de dente ela pode ter resto de sangue, a escova de dente pode ter até alguns tipos de vírus, né? Então o que seria o ideal? Terminou de escovar, lavar com água corrente, você vai pegar a escova, vai ficar batendo para sair aquele resto de água, para não acumular e usar aquelas capinhas protetoras da cabeça da escova, né? E muitas vezes a orientação é de você pegar aquele próprio enxaguante bucal, depois que higienizou, coloca a escova, joga o enxaguante bucal na escova, tira o excesso e guarda com a capinha. Bom, a gente acabou aí nossa visita, foram muitas informações. Doutor, gostaria de agradecer a sua presença. Obrigada por ter tirado todas as nossas dúvidas, tá certo? Obrigado pela oportunidade, né, por estar esclarecendo um assunto tão importante que é a higiene da nossa casa, né? Até a próxima, então, viu? Obrigado.
Dicas muito importantes para todos nós, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com a limpeza para evitar sérios problemas à nossa saúde. E olha só, a gente continua falando sobre esse assunto, porque a gente está recebendo hoje aqui no Magazine o doutor Antônio Magela, que é infectologista e vai explicar para a gente que tipos de danos à nossa saúde essas bactérias que circulam na nossa casa podem trazer, né? Bom dia, doutor, seja muito bem-vindo ao Magazine, mais uma vez, né, te recebendo aqui. Que honra. Doutor, primeiro vamos começar falando um pouquinho. Quais são essas bactérias principais que podem causar prejuízos, podem causar danos à nossa saúde, da nossa família inteira? Praticamente é praticamente impossível nós vivemos num ambiente isento de bactérias, né? Elas estão aí contando a sua história na Terra muito antes, né, da civilização. Então, o que nós podemos fazer? É conhecer um pouco sobre a biologia das bactérias, né, quais são os ambientes em que elas utilizam para se proliferarem com mais rapidez, quais são as bactérias mais comuns em determinados ambientes e o risco que elas podem trazer para a saúde, que são as infecções. As infecções vai depender do tipo de bactéria e do local onde ela vai causar a infecção. Pode ser uma infecção de pele, pode ser uma infecção de vias aéreas, pode ser uma infecção intestinal, urinária, uma infecção no sistema nervoso central. E aí, dependendo do local da infecção, o quadro clínico vai ser diferenciado para que uma pessoa se adoecer num quadro grave e chegar até a necessidade de uma consulta médica, o médico pode ter condições de fazer um diagnóstico adequado e o mais precoce possível para que seja também feito o tratamento da maneira também adequada. Quer dizer, então, que cada cômodo ali da nossa casa, por exemplo, na cozinha, no banheiro, podem ter bactérias que vão causar infecções diferentes no nosso organismo, é isso? Por exemplo, na cozinha, a pessoa de repente foi ali ao supermercado, não armazenou o alimento de forma correta, não limpou ali aquele potinho de plástico que estava na sua geladeira, pode de repente pegar uma infecção intestinal, doutor? Você viu que há uma diferença, inclusive as pessoas se surpreendem quando dizem que a cozinha é mais infectada do que o banheiro. O banheiro é infectado, mas o banheiro é um ambiente onde a gente sempre tem uma preocupação com a sua limpeza. A higiene é importante. Então nós temos as bactérias intestinais lá no banheiro, que podem causar infecções graves, e lá na cozinha nós temos as bactérias que podem ser trazidas para o ambiente doméstico através dos alimentos. Os alimentos já podem vir contaminados, né, da sua origem. Então, a higiene das mãos, principalmente, é como os especialistas dizem, as bactérias não se locomovem, elas não andam, não voam, elas são transportadas de um local para o outro através de alimentos, de objetos, de insetos, de animais domésticos e principalmente através das nossas mãos. Então, a higiene com as mãos é fundamental, tanto para a pessoa que acabou de sair do banheiro, quanto para aquela pessoa que vai utilizar, que vai manipular e vai preparar ou até vai servir os alimentos. É verdade. Agora, eu conversava ainda há pouco com o doutor Antônio Magela aqui pelos bastidores e ele estava me falando uma coisa muito interessante também. Por exemplo, às vezes a gente vai ao banheiro, aí tá, você usa ali o banheiro e você vai lavar suas mãos. Quando você vai lavar suas mãos, você já leva a bactéria para a torneira. E aí você lava as mãos e aí vai fechar e já pega de novo ali na torneira, né, doutor? Então a pessoa tem que ter um certo cuidado. Como é que ela pode fazer em relação a isso? E esse cuidado também, ele é válido para as torneiras, né, para a pessoa que utiliza o banheiro. Ele é válido também para as maçanetas, né, que é um local também de grande risco, né, de transmissão. E todo mundo pega, né, ali na maçaneta para abrir a porta. Em todas as maçanetas que existem na casa. Lá na cozinha, a torneira da pia, o Alexandre mostrou ali o perigo, da dificuldade de se fazer a higiene da borracha, da geladeira. E uma outra coisa importante, o acendedor do fogão também. Quer dizer, o fogão tem que estar sempre limpo, o fogão é sempre um local onde se acumula muita gordura, pode acumular restos de alimento, então tem que ser desengordurado e tem que ser feito também a higiene do acendedor do fogão. São locais em que a pessoa às vezes manipula com a mão que está contaminada, mas ela lava as mãos, mas ao voltar a tocar naquele local, ela acaba se, vamos dizer, recontaminando e aí mantém o ciclo e o risco da infecção naquele ambiente. Agora, no caso, quais são os sintomas mais comuns no caso de pessoas que adquirem, né, alguma doença pelas bactérias, que estão ali escondidinhas na nossa casa, às vezes a gente nem sabe, né? As bactérias intestinais, elas costumam causar as chamadas doenças diarreicas, doenças febris diarreicas,
e até doenças também respiratórias. Muitas infecções de vias respiratórias, de vias urinárias, são causadas por bactérias intestinais. São bactérias que são eliminadas pelas fezes e que contaminam alimentos ou que contaminam as mãos e as mãos contaminam as mucosas e acabam causando infecções, que podem ser as pneumonias, as infecções de garganta, infecções de pele e as infecções urinárias. O quadro clínico varia de uma infecção para outra. Agora, como é que as pessoas, doutor, de repente estão sentindo algum desses sintomas, como é que elas podem tratar esse problema? É importante que qualquer pessoa que tenha uma doença febril, geralmente essas doenças começam com febre, que tenha febre ou com cólicas abdominais, com diarreia. A febre já é um alerta, que tem alguma coisa errada. A febre errada, é sempre um sinal de alerta. A febre em si não é uma doença, é um sinal de que algum agente infeccioso penetrou no organismo. E o primeiro mecanismo que o organismo tem para eliminar aquele agente é aumentar a sua temperatura. Por exemplo, nós sabemos que os vírus, a temperatura ideal para os vírus é 32 graus. A temperatura ideal para as bactérias é 37,3, 37,4. Então o organismo aumenta a sua temperatura com o intuito de aniquilar, de eliminar aquele agente infeccioso. Então a febre é sempre um sinal de alerta. E aí, depois da febre, é que vem um sinal que vai definir qual é o local onde está ocorrendo a infecção, seja umas vias respiratórias, pode ser tosse, pode ser falta de ar, pode ser dor torácica. No abdômen você pode ter diarreia, ou pode ter uma constipação, uma dor abdominal, dor ao urinar é o principal principal sinal de infecção urinária. Infecções do sistema nervoso central começam sempre com uma dor de cabeça muito intensa, que é progressiva, que não cede ao uso de medicamentos. Tudo isso requer uma série de cuidados em termos de atenção e de que se procure assistência médica sempre que o quadro clínico estiver alterando, né, o estado geral, estiver comprometendo o estado geral daquela pessoa que estava rígida e que de repente apresenta algum desconforto no seu organismo. Certo. Agora, uma outra preocupação, assim, de todos nós, né, é com o acúmulo de lixo dentro e fora da nossa casa. Por quê? Porque pode gerar aí mosquitos, causar várias doenças, que a gente está, né, em sinal de alerta também com a dengue, com a malária. E eu quero te perguntar, doutor, quais são os cuidados que a gente deve ter nesse sentido? O problema da geração de resíduos é inevitável, né? Nós sabemos que há uma produção de até 800 gramas dia por pessoa de resíduos. E eles devem ter um destino adequado. Quando você deixa muito lixo acumulado, seja dentro de casa, seja no peridomicílio, que é um grande risco, você acaba atraindo baratas, acaba atraindo insetos, né? Os escorpiões acabam até sendo atraídos por esse acúmulo de lixo. Tudo isso vai trazer risco, né, para aquelas pessoas que vivem naquele ambiente. Hoje há uma preocupação muito grande com a questão do lixo, dos criadouros de insetos, recipientes que possam acumular água, facilitando a proliferação do Aedes aegypti, que no ambiente urbano hoje é a principal preocupação. E ele é um agente que pode transmitir os vírus que causam a febre da dengue, da chikungunya e da doença causada pelo Zika vírus. Então, nós se preocupa muito hoje com as doenças em si, Zika, dengue e chikungunya, quando na realidade o foco deve ser o mosquito. É aniquilar os criadores do mosquito, que está exatamente ligado a essa questão do acúmulo de dejeto de lixo e de recipientes que possam acumular água. Muito bem, todos nós temos que ter muito cuidado em relação a isso, né? Vai ali na sua casa, de repente está acumulando água, a gente limpa. Nós temos que combater o foco, viu, de proliferação dos mosquitos para evitar todas essas doenças, a dengue, a malária e por aí vai. Doutor, quero te agradecer e te parabenizar, porque amanhã é o dia do infectologista, Sim, não é? Uma data para se comemorar e para se refletir um pouco sobre as doenças infecciosas que tanto afligem a nossa população. É isso mesmo. Parabéns então a você, doutor, e a todos os infectologistas que estão aí sempre trabalhando, né, para cuidar da nossa saúde. E fica aí a dica. Eu recebi agora, conversei com o doutor Antônio Magela, que é infectologista, e falou um pouquinho sobre as doenças que as bactérias podem trazer para a nossa saúde. É claro, se a gente não cuidar, né, não limpar a nossa casa de forma correta. Mais uma vez, muito obrigada, doutor. E olha só, a gente daqui a pouquinho tem muitos prêmios para você e ainda
ainda tem uma receita deliciosa na cozinha, né, Lud? Isso mesmo, a gente está na semana de Páscoa, domingo agora já é a Páscoa e você ainda pode ganhar dinheiro, hein? Por isso, Cozinha Lucrativa de hoje, você vai aprender a fazer um ovo de Páscoa colorido. Pode ser rosa, azul, a criançada vai adorar. Já já a gente volta com essa receita e muito mais.